Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos a mais um encontro nesse canal virtual Chico Xavier, que leva aos lares de várias regiões um pouco do Evangelho de Jesus. Sou Sandra Garcês, trabalhadora do Movimento Espírita e falo hoje da cidade de Porto Alegre. Agradeço o convite desta casa abençoada que sempre nos recebe com muito carinho. Convido todos para a nossa prece inicial, dizendo: conceda-nos, Senhor, neste momento, as tuas bênçãos para o fortalecimento da caminhada terrena, junto a esses irmãos que se reúnem para mais um encontro com instruções do Teu Evangelho, e que hoje e sempre os nossos lares se encham da Tua presença. Que assim seja. O nosso tema, nossa exposição de hoje, tem como título a consolação. Bem-aventurados os que choram. A proposta de falar sobre esse assunto vem após a leitura de um livro, As Bem-aventuranças e Outras Belezas Espirituais, escritas por André Luiz Peixinho. Peixinho é diretor da Federação Espírita do Estado da Bahia. No segundo capítulo desta obra, ele nos coloca, assim como no Sermão do Monte, onde Jesus nos traz em segunda ordem: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ele traz uma forma de esclarecimento sobre o que Jesus realmente quis dizer com essa expressão. Será que tenho de chorar e sofrer para ser consolado? Ou só serei consolado se tiver dor? E em busca de compreender melhor a essa colocação, eu voltei para o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, onde se encontra também a colocação, onde Kardec traz em sua codificação. E ao ouvir também, busquei outros estudiosos da doutrina a compreensão sobre esse assunto, para que eu pudesse me preparar, em compreender e me preparar para trazer um pouquinho mais do esclarecimento, que com certeza agrada a todos nós. Eu digo um pouquinho porque essa compreensão total, todo nos foge ainda, não é? A compreensão. E lá no item 1 e 2 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Está em São Mateus, no capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. E no item 2, onde ele diz: vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós que sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Quem nos traz é São Lucas, no capítulo 6, no versículo 20 e 21. E a partir daqui, nós temos de fazer, de entender o significado de alguns termos dessa colocação. E a segunda bem-aventurança, a bem-aventurança é o substantivo feminino, onde recorre a destino, aquilo que acontece naturalmente, ou pelas leis naturais, ou prematuro, é o fado,
né? Isso trazendo para que nós possamos compreender essa palavra. Sendo a segunda bem-aventurança ensinada por Jesus e de acordo com o Evangelho de Mateus, onde a primeira é pobres de espírito, onde uma expressão, né, idiomática, né, no dialeto semita, dos povos semita, que inclui o aramaico, diz que pobre não significa de bens materiais, e sim como um sentido do espírito, da humildade, de ser humilde. Logo, bem-aventurado ou humilde, que nós equivocadamente atribuímos a quem tem pouco ou nenhum material. A humildade é imaterial, são bens da alma, pertencem à alma, ao espírito. E aí isso nos leva a raciocinar que não ter recursos é material, mas nessa colocação é outra. Humilde é saber dar, é saber dividir, é saber entender, compreender. Também é saber receber. Muitas vezes nós não sabemos receber, né? Em função do nosso orgulho, ainda não conseguimos, nós preferimos dar a receber e ainda nos apavoramos nesse recebimento. Então a gente não sabe ainda fazer isso. E a partir disso é que nós vamos à segunda, que é o objeto da nossa explanação. Bem-aventurados os aflitos que choram. Do verbo grego é chorar. Chorar no velório refere-se à morte. Aflito é aquele que perdeu algo ou alguém. Ao ouvir Mondinho, o nosso Aloísio Elias, trabalhador espírita de Uberaba, lá em Minas Gerais, também fui ouvir a ele e ele nos auxilia a compreender que bem-aventurado ou bem felizes os aflitos. A partir daí entendemos que felicidade é a ausência de problemas. Se nada me contraria, se nada me frustra, eu sou feliz. Será? Penso que sim. Porém, a tradução para esse entendimento nos traz a rever e a pensar o que isso não é a falta do ter, do conseguir, do conquistar, do contrair e de tantos outros adjetivos que a gente pode colocar, e sim é espiritual. Então, felicidade na perspectiva do Evangelho é aquele bem, é aquele conforto, é aquela paz, aquela aventura, a alegria interior que é neutra em relação ao que acontece ao redor, né? Aquela que, apesar de, a partir de dificuldades, de terremotos, de pandemia, de furacões, nós continuamos a ser felizes, nós continuamos otimistas, alegres, entusiasmados, mesmo com a perda de pessoas, perda das coisas, dos apegos, apesar de tudo. Essa é a questão. Apesar de eu sou feliz, eu tenho algo no meu interior que aflora, que me deixa ser uma pessoa cheia. Isso é felicidade. Quem sorri apesar da dor é feliz. Quem sorri porque não tem dor também é feliz. Quem não tem dor não é feliz.
É quando o sorriso existe, quando ele acontece, mesmo havendo muitos motivos para chorar. E é essa a felicidade que Jesus vem apresentar para a gente. Que a felicidade é uma coisa celestial. E a felicidade não é deste mundo, que pode ser vivida neste mundo. O coração que é feliz é o que vive na terra, as alegrias do céu. Mas há um porém, essa palavra, ela não foi pronunciada por Jesus, ela não foi escrita, ela não foi colocada por Jesus no Evangelho. A felicidade não significa bem-aventurança. Felicidade significa dizer avante, avance, siga em frente, caminhe, cresça, evolua, trabalhe no bem, compreenda, aceite, ajude, busque o conhecimento para o crescimento moral, liberte-se das amarras material. Ser feliz é o movimento, é o ato, é o querer, é a sintonia, é aquele jogo, aquela coisa que nos envolve, que a gente não sabe muitas vezes explicar. A felicidade é quando eu não submeto o meu humor às condições sociais, às condições familiares, às econômicas, às físicas, mas sim quando em qualquer das situações eu estou sempre avançando numa perspectiva espiritual, sempre progredindo, superando etapas, nunca me diminuindo ou estacionando, me prendendo ao passado ou arrependimento, porque aí eu estaciono, porque aí eu paro. E a gente pode citar como exemplo disso o ciúme. Sim, o ciúme. Eu fui traída por N motivos, ou por um companheiro, ou por um colega de trabalho, ou por amizade. Eu fui traída, não esperava. Fiquei mal, fiquei arrasada. E posso me questionar, por que eu não sou feliz? Em primeiro lugar, porque eu condiciono a minha felicidade a uma outra pessoa. Se ele, se ela não corresponde, a minha felicidade fica abalada porque está atrelado a ela ou a ele. Porque eu não me amo o suficiente para ser feliz a partir de, independente de. E em segundo também, eu fico ali com um sentimento de pesar. Eu vou ficar escravo daquela tristeza, da angústia. E logo eu vou sofrer. Eu vou ser infeliz, eu vou me colocar na posição de infeliz. Mas qual é mesmo a ordem de Jesus? O que ele está falando na bem-aventurança? Avança, segue, caminha, continua vivendo e observando ao teu redor. Ele diz, bem-aventurado, ou avante. Bem-aventurados os que choram, os aflitos.
Se colocarmos nos termos em que Jesus nos trouxe, seria assim, ó: avante os que choram, os aflitos. Sigam, conquistem, mudem a frequência. Quem eram os aflitos? Em grego significa os enlutados, os que estão de luto, os que choram a morte de um amado, de uma perda. Em hebraico, Jesus disse: bem-aventurados os que se queixam, os que choram. Nós temos que nos reportar à época em que foi falado isso, onde Jesus estava, o local que ele pronunciou isso. E na época isso foi um impacto, porque na Palestina e no seu ao redor eram as províncias mais pobres do Império Romano e também as mais problemáticas, as batalhas mais hostis que existiram foram ali. Crucificações era normal, aconteciam todos os dias, não tinha como se livrar, como matar o camarada, era crucificar. Então morria muita gente em função de quê? Morriam por quê? Do autoritarismo e do poderio romano. E a expectativa de vida era muito baixa. Poucos envelheciam. Quando era chegada a 50 anos, já era considerado quem chegasse, né? Já era considerado velho. Então, se morria muito, muitos morriam. O temor, a dor da perda era muito presente naquela sociedade. Então, a fala de Jesus era para consolar. Ele vem e diz: supera isso, vai além disso. Então, já dando aí entre linhas que nós somos espíritos eternos, para aqueles que pudessem entender. Hoje, a nossa interpretação é para que sigamos, para a nossa compreensão é que nós consideremos o luto, sim, que ele é importantíssimo, que devemos lamentar, sim, os nossos mortos, que a morte é real, a morte é um fenômeno da natureza, ela faz parte da obra de Deus. Que o corpo falece, ele perece, que a máquina para, porém o espírito sobrevive aos fenômenos da morte. Mas ela é real. O espírito progride. O que significa a morte para o espírita cristão? É o fim de uma associação psicogenética entre o ser inteligente e um aparelho físico. Uma engrenagem, aparelho físico, o corpo humano, uma engrenagem. E quando acontece a morte, há esse desenlace, essa separação. E isso faz quem fica chorar pelo afastamento. Nós devemos sentir, sim, saudades. Mas o que é mesmo saudade? Saudade é o preço que se paga por ter no coração um sentimento chamado amor. É uma dádiva. Porém, nós devemos ter consciência de parâmetros e de limites. Devemos chorar? Sim. Devemos rezar? Sim. Mas é assim, ó, chora, reza, se refaz e avante, siga, continue, vai ao encontro daqueles que ficaram, daqueles que permaneceram, porque saiu um, porque morreu dois, porque foi uma família, 3 ou 4, mas e aqueles outros 50 que permanecem e necessitam
da tua compreensão, da tua presença, do teu carinho. O que o Cristo pede é que sinta saudade com trabalho, com otimismo e com fé. Porque se uns vão antes de outros, é porque faz parte do nosso já combinado, vamos dizer assim, no plano espiritual. Nós podemos nos manter no desespero. Aliás, nós não podemos nos manter no desespero, na revolta, na amargura. Enquanto nós cultivamos esses sentimentos da perda, do ódio, da revolta e outros tantos, nós seremos infelizes. E como somos energia, logo nós contaminamos, nós contagiamos os que nos cercam com o que temos, porque nós só damos o que está cheio no nosso coração. Então, o que é que eu estou dando mesmo? Cristo diz: seja feliz, meu filho, avante, persevere, caminha, peregrina, é o que ele fez. Lá na questão, no Livro dos Espíritos, na questão 936, Kardec pergunta aos espíritos assim: como há dores inconsoláveis dos sobreviventes afetam os espíritos que se dirigem. Como há dores inconsoláveis dos sobreviventes afetam os espíritos a que se dirigem? Kardec está perguntando aos espíritos se a dor de quem fica dói naquele que foi. Essa é a questão. E aí os espíritos respondem: o espírito é sensível à lembrança e aos lamentos daqueles que amou, mas uma dor incessante e irracional o afeta penosamente, porque ele vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte um obstáculo ao progresso e talvez ao reencontro. Quer dizer, nós somos levados, nós estamos ligados de coração para coração, e se eu não me equilibrar, eu vou estar desconectado daquele que já foi. E aí o que é? Eu paro. É um obstáculo ao avanço. Aquele que já está do outro lado, ele já cumpriu a parte dele. E eu fico chorando, lamentando e só juntando tristeza e dor. Eu vou caminhar conforme eu quiser. Se eu quiser atrasar a minha evolução, eu continuo nisso. Mas se não, eu posso continuar de outra forma. E isso vale para todas as nossas perdas, materiais, pessoais, sentimentais. Diríamos assim: chore com educação, com equilíbrio, com respeito, com compreensão. E nisso eu me lembro das colocações de Divaldo, quando ele diz assim, chore com educação. Quando ele faz um chamamento, ele faz uma coisa, vai certa. Então, vamos ver também no livro Religião dos Espíritos, que foi psicografado por Chico, né? Esse livro que Emmanuel comenta, faz comentários sobre o Livro dos Espíritos, naqueles estudos que eram realizados durante as sessões públicas lá em Uberaba. E nesse livro, lá na lição 58, Ante os que partiram, Emmanuel diz: nenhum sofrimento na terra é maior do que o silêncio do corpo que fica. Nenhum sofrimento na terra é maior do que o silêncio do corpo que fica. Então,
prossigamos a viver sabendo que nada é acaso, que o sofrimento é necessário ao aprendizado, mas saibamos sofrer. Essa ausência, ela é temporária, porque logo ali na frente nós faremos um novo planejamento reencarnatório, porque nós reencarnamos novamente em grupos, nós temos esses acertos. Hoje vamos orar e agradecer a oportunidade deste convívio, pelo amparo que ambos estão recebendo, quem volta ao plano espiritual e ao que fica ainda no plano terra cumprindo a sua caminhada. E que ganhamos força para permanecer avançando, progredindo. Tenhamos a certeza que nós somos espíritos, nós somos seres com capacidade de avançar. Então, bem-aventurado o que chora, o que sente saudade, o que comete equívocos. Mas ainda nós temos o Consolador. O Consolador é o chamado por Deus, o convocado para ficar junto aos que ficam, a nós, os aflitos. Avancem enlutados, porque eu vou junto. Caminha aflito, porque eu estou com você. O Consolador de Deus é a doutrina espírita. Está lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. E ele diz: vinde a mim, vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que eu sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todas os sofrimentos, as misérias, as decepções, as dores físicas, as perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé do futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Então, nós vamos encerrar esse encontro com essas palavras, que está no capítulo 6, o jugo leve. Essa que eu vos li. E para encerrar, agradecendo a todos pela oportunidade de estarem comigo aqui, por me permitirem ir atrás deste estudo para melhor entender as várias colocações que Jesus nos trazia. Que sejamos nós os bem-aventurados, os aflitos, que sejamos nós os recompensados, para estarmos nesta caminhada em busca do aperfeiçoamento. Eu convido a todos, então, para a nossa prece de encerramento, dizendo, ou fazendo um pequeno exercício de viagem aos tempos lá da Galileia. Nos imaginemos chegando lá. E chegando lá, vendo aquela multidão de pessoas, das quais variadas dos seus dramas, das suas tramas da vida, nós nos enturmamos e de repente ele aparece
Ele aparece como alguém que pode nos dar algo. E no seu silêncio ele pergunta: que queres? E nós dizemos: Mestre dos mestres, entoa de novo a tua canção do Evangelho, na melhoria do espírito, para que sintamos as possibilidades de sermos cada vez mais plenos, puros de coração, pacificadores, pessoas consoladas, aliviadas, saciadas, em suma, Senhor, mansas, brandas e pobres de espírito, para vivermos enfim a glória do Teu reino nos céus. Abençoa os nossos propósitos de revivência do Teu Evangelho, através da luz do Espiritismo, que cada um de nós sinta que é, de certa forma, o Teu discípulo, capaz de construir uma nova visão de mundo, uma nova permanência na Terra e, seguramente, fazer com que o reino dos céus faça parte das realidades humanas. Em Teu nome, Senhor, encerramos esse encontro. Muita paz e muita luz a todos nós.